Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. O Destino Saudade desta semana é muito especial, Rui, posso dizer isto? São todos especiais, são como filhos para nós, não é? É impossível escolher um. Mas hoje eu acho que esta palavra, este adjetivo faz mesmo algum sentido, porque vamos falar dos avançados lado B. Rui, tu, melhor que ninguém, antes de mais nada, bem-vindo. És a pessoa certa para explicar o que é um avançado lado B. Não. É bom fazer o ponto de honra a este programa porque partiu de uma conversa inocente. Inocente. Como todas as nossas conversas. Entre a estação de comboios e a redação do 00, e até foste tu que falaste dos avançados lado B, lembro perfeitamente. Estávamos muito perto daquela rotunda grande antes de chegar aqui. E tu falaste de dois nomes, que irás falar daqui a nada, e eu vou assinalar. Foi esse, um deles foi esse, e o outro foi esse. E foste tu que começaste a falar disso e despertaste a curiosidade. E claro, nós então falámos, concordámos em adiar o programa para uma data oportuna, eis a data. Qualquer data oportuna para falar disso, mas às vezes há uma agenda que nós gostamos de preencher. As últimas duas, por acaso, foi futebol internacional, Olympiacos Panathinaikos, Atenas e Madrid. E agora achámos oportuno, finalmente, concretizar a tua ideia, que é uma ideia muito feliz e que nunca me tinha passado pela cabeça. Uma coisa é falar de flops, ou das melhores contratações, ou dos melhores treinadores. Outra coisa é ir visitar o lado B de alguma coisa, neste caso dos avançados. Isto depois pode ser... Daqui a um ano podemos fazer um F5 na situação e fazer de guarda-redes, não é? O lado B de guarda-redes. Um F5 é muito bom. Então tem que ser. Mas a ideia partiu de ti e é uma ideia muito bem conseguida e que me obrigou a pensar. E os meus primeiros dois nomes vieram de jogos de computador e não de realidade. Ou seja, depois... Isso é maravilhoso. Sim. Spectrum ainda? Ou já era um Commodore Amiga? Acho que era... Não, Amiga, sim. Diria Amiga. Amiga 500. Amiga 500. Amiga 500 tinha um jogo que eu era fanático, que era o Tracksuit Manager. Lembras-te desse jogo? Tantas horas. Tu falaste-me desse jogo há cerca de um ano e eu fui ao YouTube recuperá-lo. Okay. E eu estive, não vou dizer uma hora, mas estive meia hora a ver os vídeos do Tracksuit Manager no YouTube. Eu nem possibilidade de jogá-lo hoje em dia. Não, mas há a possibilidade, é que está, porque há um site que permite jogar os jogos do Spectrum. Basta descarregar. Só agora é que me dizes isso? Eu acho que disse na altura há um ano. A minha esposa não pode saber isso. Eu passei a noite a jogar o Tracksuit Manager, fui campeão europeu com a Inglaterra, 100 golos feridos. Isso é muito bom. 100 golos feridos. Rui, antes de falar sobre o avançado, tu dizes, aliás, na altura quando falaste de Tracksuit Manager, eu fui transportado de imediato para a sala dos meus avós, em Pedras Rubras, uma tarde de verão, férias, e estávamos para aí 6 miúdos, em frente ao televisor Philips dos meus avós, com ao Spectrum ou Amiga 500 a jogar Tracksuit Manager. Eu acho que era Amiga, mas não posso confirmar. Também não tenho, confirmar. Depende muito ali aquela transição 90 para 92. Porque o site diz respeito aos jogos antigos do Spectrum. Agora é que eu estou a fazer a... Era incrível. Com nomes reais já na altura, para nós era uma mais-valia. Lá está. Por isso é que quando tu falaste em lados B, lembrei-me deste jogador. Vamos a isso. Que era o Tony Cottee. Tony Cottee. Pronto. De Inglaterra. Everton. Everton e West Ham. Mas sim, é Everton. Tony Cottee. Que belo pontapé de saída. Só que é um jogador que eu... Quer dizer, não me lembro de o ver jogar na televisão. Se calhar passei por ele, mas não dei conta. Mas no jogo estava muito presente o Tony Cottee, porque muitas vezes nós, cada vez que carregávamos o jogo, os jogadores mudavam as suas características, ou seja, o Gary Lineker nem sempre era bom jogador, o Peter Bursley também não. Estamos a falar dessa Inglaterra. Era um jogo maleável. Nós jogávamos com a Inglaterra. Se quiséssemos inventar uma outra seleção, inventar seria uma Itália, uma Argentina, teríamos nós que criar os jogadores individualmente. E isso, claro, obrigava a uma grande demora, tipo, reconstruir a Itália.
Em Inglaterra já aparecia lá com os jogadores. Exatamente. E a gente montava e os havia jogadores. imensos, eram para aí 50 Muitos opções. Tinhas que depois escolher 20 ou 22. Era. O Tony Cotti fez 7 jogos pela seleção, Rui. Pois. 7 jogos. E não marcou gol nenhum, para não. 0 golos. No meu marcou. No teu Tracksuit Manager. Não me lembro lá devagarinho, assim, aqueles traços. Mas é um depois nome gol. mítico, pá. É um nome mítico, E Nunca marcou foi, mais de 200 gols na carreira, isso já é uma proeza. Para qualquer avançado, é ótimo. Estava agora Lá aqui a está, ver o... avançado do lado B. O Tony Cotti é mesmo um avançado do lado B. Encaixa mesmo naquilo que nós idealizamos para este programa. E foi o primeiro nome, pá. E ele nunca foi nenhum mundial nem europeu. Não. Só esteve num europeu de sub-21. Sim. E depois, de facto, os anos dourados dele são divididos entre o West Ham, 6 anos, entre 82 e 88, e depois mais... Mais 6, não é verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 7. anos e meio, vá. No Everton, e ainda volta ao West Ham para mais 3 anos. Portanto, é mesmo como tu dizes, Everton e West Ham, Tony Cotti. Grande Tony Cotti. E o teu? Tem que ser assim. Ora bem, seguindo o mesmo raciocínio de avançados quase fetiche, não era? Que eram nossos avançados preferidos, sem grandes explicações. Havia um também inglês e que também aparecia no Tracksuit Manager. E eu escolhia sempre. Portanto, dos meus avançados, o primeiro convocado era sempre ele. Que era o grande Steve Bull. Já sabias que eu ia dizer isto, foi já. Foi um dos nomes que disseste no carro. Foi Steve Bull. Steve Bull. Curiosamente, eu estive ontem a ver um resumo a propósito de uma entrevista que estou a fazer. Inglaterra, Bélgica, Itália 90, oitavos de final, que vai a prolongamento e é decidido pelo David Platt aos 119 minutos. Um passe longo, julgo que do Des Walker, e o David Platt marca assim à meia volta. É verdade. E o Steve Bull é lançado na fase final pelo Bobby Robson para tentar contrariar o bom jogo da Bélgica. E ele entra muito bem, aparece no resumo, com 2 remates perigosos ainda. E eu estava a ver o jogo e estava a pensar, peraí, então afinal ele até era habilidoso, não era tão mau como eu... Porque eu tinha em minha cabeça um avançado mais de força, sabes? Sim. Tipicamente britânico, anos 80. Claro. Mas atenção, o Steve Bull é um jogador histórico do Wolverhampton. É Wolverhampton. É quase um... Era o que eu ia perguntar. Um jogador sagrado do Mas Wolverhampton. eu lembro-me dele no Tracksuit Manager também. Também aparecia, sim. E um Bannister também. Bannister, sim. Bannister, mas o Tony Cotti para mim foi a minha referência. Para ti é o Steve Bull. E era de Wolverhampton na carreira toda? Eu vou, sim, 90% da carreira. E jogou no Mundial 90, pô. Grande classe. E jogou no Mundial 90. Eu vou-te mostrar aqui já rapidamente o Steve Bull aqui no 0-0. ainda foi convocado para o Euro 88, porque isso Bobby Robson, ele era um Ora, homem de ideias fixas, no bom sentido. O 0-0 passa a publicidade que merece ser feita porque estamos aqui a utilizar este campo dos sonhos do 0-0, mas o 0-0 de facto é maravilhoso. Em tudo, mas nisto é incrível. Steve Bull, ele fez a carreira toda, começou a jogar num pequeno clube chamado Tipton Town, e depois joga no Wolverhampton de 86 a 99. Boas. Portanto, estamos a falar em 14 épocas. Exatamente. 14 épocas. Grandes competições, vai só mesmo ao Itália 90, faz 4 jogos no Itália 90. E pela seleção inglesa, vamos ver se tem mais que o Tony Cotti. 13 jogos, 4 golos. 4 golos? Espantoso. Portanto, ligeiramente acima do Tony Cotti. Sim, sem dúvida. Ele tem hoje em dia 58 anos, deve estar bem de saúde, porque de facto ele era entroncado, raçudo. Era um touro. Um touro mesmo, Steve Bull. E imagino claramente a fazer uma dupla com o Tony Cotti. Exato. Cotti Bull. Ativo. Rui, e o terceiro desta lista? Vamos a isso. Esta lista também é dos computadores, lá está. Mas este é outro jogo. Este já é um jogo mais moderno, é o CM, o Championship Manager. Eu tive 2 e um deles era italiano. Não sei porquê, não sei se era o que estava à venda em Lisboa. Não sei se te recordas, mas as primeiras versões do Championship Manager só tinham a Liga Italiana. Então pronto, então foi isso. Pronto, então estamos a falar entre 93 e 95. Exatamente. E o Diego Maradona aparecia sempre como free transfer era? no início do jogo. Eu ia sempre lá buscá-lo. Por acaso não me lembro disso. Toda aquela batota de ter o Maradona a custo zero. Claro, bem bom. Eu é um nome que tenho que é o Alessandro Melli. O italiano, do Parma. Sim. Do Parma. Mas naquele tempo ele jogou um ano no Milan. E então eu acho que ele estava no Milan. E era um avançado que tinha boas características. E a verdade é que comigo jogava. E lembro-me de ter um bom aproveitamento com ele. E depois, quando vi a carreira dele, não é que tenha ficado decepcionado, porque o Melli, por exemplo,
marca em 2 finais. A final da Taça de Itália, 92, se não me engano, com a Juventus, e final da Taça das Taças com o Antuérpia, onde tu foste, com o Antuérpia em 93. Portanto, a Parma 3, Aquela Antuérpia final 1. histórica do Antuérpia, Sim, claro. que toda a gente fala na cidade ainda. 30 anos, faz agora 30 anos? Fez 30 anos. E o Meli marca nessas 2 finais. Ele era filho de um avançado, do Parma, fixa-se no Parma e depois tem a sua oportunidade no Milan, mas claro, no Milan, nos anos 90, era muito difícil um avançado impor-se. Fez 6 jogos. Sim, é muito. 6 jogos, 1 golo no Milan. Não dava, pois. Havia Aliás, muita concorrência. O Rui está a falar, e estou a abrir aqui a página do 00 dos jogadores que nós escolhemos, e de facto ele no Parma tem números muito bons. Tem. E depois chega, esta temporada é esquisita porque ele faz 6 jogos e 1 golo pelo Milan, e a meio da temporada sai. Vai para a Sampdoria, ou emprestado ou em definitivo. Acho que foi Lee. E depois volta ao Parma. Depois, sim, volta, claro. Era lá onde ele era feliz. Mas li qualquer coisa que isso da Sampdoria meteu o Gullit. Portanto, okay. O Gullit devia estar na Sampdoria e foi um swap a meio da época. Ok. Tenho essa ideia. Muito italiano isso. Sim, muito italiano. É verdade. Muito italiano. Muito à frente. Já. Rui, sabes quantos jogos é que o Alessandro Meli fez pela Squadra Azzurra? Não. Mais 2 do que tu e eu. fez 2 jogos. Foi, olha, 2 engraçado. jogos. Pensava que ele tinha jogado mais vezes, até pela seleção, confesso. Muito difícil. Pá. Mas era muito difícil. Muito difícil. Então o Marco Simone, que é o Simone, né, que marca... Marco Simone, que marcou muitos golos no Milan. Não e depois no Mónaco, não é? Não tinha, Mónaco. Mas nunca foi um jogador de seleção, pois não? Não. Mas era um jogador que tinha muito golo. Olha, esse é que tinha golo nas botas, como diria o Anke sobre o Totti, não é? Aquele espanhol que foi para o Benfica. O Alessandro Meli faz 2 jogos pela seleção de Itália na qualificação para o Mundial 94. Okay. Os 2. Curiosamente, faz 90 minutos em ambos. Mas depois não deu para ir até. Pois. Faz então, 90 minutos contra a Estónia. É porque isso é o grupo de Portugal. Mas com Portugal não joga, pois claro. Não, 2-0, Itália e Estónia. Okay. E depois 6-1 a Malta. Pois está bem, joga com esses 2. Pois, é isso. Mas nenhum gol marcou, por isso o nosso amigo... É verdade. E 6-1 não marcou nenhum. Não marcou nenhum. E jogou o tempo todo. Não marcou nenhum. Olha, comigo, no CM, ele marcaria. Titularíssimo. E marcaria aí nesse 6-1, marcaria para aí 4. Ruizinho, avançando na nossa lista. Tens algum italiano? Não. Não tenho nenhum italiano. Não, pronto, okay. Por acaso, não estava nas minhas cogitações, mas lembro-me agora de um italiano que é lado C ou D. Já não é lado B, mais abaixo. Roberto Musi. Musi, sim. Lembras-te? Sei. O que é Turino, não? Roberto Musi, essencialmente Turino. Sim. Lembro-me desse nome, claro que sim. Mas eu acho que o Musi nem sequer chegou à seleção italiana. Duvido. Vou ver agora aqui muito rapidamente. Não estava na minha lista mas tu puxaste por mim e eu lembrei-me agora dele. Nem sei se é assim contemporâneo do Meli, parece eu que diria que sim. Roberto Musi. Não me digas que não aparece no 00. É tenho ideia do Turino, do Monondico, do treinador com o Casa Grande. Sim. Martin Vasquez. Essa equipa era engraçada. Era engraçado. Muito boa. Ora, vamos lá ver se o Roberto Musi aparece aqui. Não, mas o meu telemóvel está agora aqui com problemas. Portanto, vou manter o plano. Deixa eu só ver se... Não está a aparecer. Não. Vou ter que voltar atrás. Portanto, vou manter o plano e vou falar do jogador que tinha escolhido e depois volto ao Roberto Musi. Nico Klaassen, que tive o prazer e o privilégio de conhecer agora na viagem a Antuérpia. Era daqueles nomes que eu tinha vontade de entrevistar há muito tempo, precisamente por tê-lo conhecido no Mundial de 86, achado que era um jogador muito interessante, numa Bélgica também ela muito interessante, verdade. Mas depois não havia grandes motivos para entrevistar o Nico Klaassen, a não ser aquele motivo de why not, vamos em frente. Claro. É sempre uma boa desculpa. Sim. E por acaso agora, com a visita do Porto a Antuérpia, eu lembrei-me que o Nico Klaassen era o maior goleador da história do Antuérpia e ele teve a amabilidade de me receber e de falar sobre tudo. Sobre o Antuérpia atual, o Antuérpia dele, a Bélgica de 86 e de 90, o Tottenham, por onde ele também passou durante 2 temporadas, e só saiu porque na terceira temporada o Tottenham vai buscar o Terry Venables ao Barcelona, e o Venables volta à Inglaterra e traz com ele o Gary Lineker. E falou com o Nico Klaassen, ele diz isso na entrevista, tipo, olha, tu aqui não vais ter hipóteses. Podes ficar se quiseres,
mas não vai jogar. Portanto, Ok. e como ele queria depois? muito ir ao Mundial 90, Foi para onde? Antuérpia. Voltou? Ok. Boa. Antuérpia. Boa. Era lá onde ele era feliz, a Claro. beber cerveja e a comer costeletas. Como ele, É? é uma passagem engraçada da entrevista e que reflete um bocadinho aquilo que era o futebol nos anos 80 também. Ele tem uma frase que simboliza bem isso, que era: eu não era feliz a jogar futebol se me metessem uma camisa de forças. Eu precisava de acabar o jogo e de ir ao bar de sempre, ao pub de sempre, estar a beber cerveja e a falar com os adeptos. Claro. Perdesse ou ganhasse. Ele diz mesmo isto na entrevista. E era assim que eu era feliz. Era esse o espírito. Corria Facto. mal, eu estava lá. Claro. Corria bem, eu estava lá. E os adeptos gostavam disso em mim, é por isso que me chamam o santo de Antuérpia até hoje. É engraçado Ok. isso. Portanto, Nico Klaassen, a seguir ao Coty, Acho bem. ao Bull, ao Meli. Meli, Portanto, Coty, Bull, Meli, Klaassen. Klaassen. E agora vou para um alemão que também faz parte do imaginário, mas não dos jogos de computador. Agora é mesmo da realidade. Que é o Wolfhard. Wolfhard é um jogador que eu tinha ideia que marcava uns golos de vez em quando, mas, obviamente, não tinha uma carga, não era um Klinsmann nem um Rudi Völler, né? Estou a falar de um jogador que jogou nessa altura e jogou no Bayern. Qual não é o meu espanto quando vejo o currículo dele? Melhor marcador da 2ª Divisão Alemã, pelo Duisburgo. Melhor marcador 2 vezes da 1ª Divisão pelo Bayern. E ele era bastante... ele foi contratado para jogar, claro, não é? Toda a gente é. E ligação à seleção? Alguma interessante? Não, nem por isso. Nada. 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 Mesmo tendo sido Jogou 2 vezes, em 86 e as 89. mesmas que o Meli. 86 e 89. Aqui foi diferente, né? Houve um espaço. Um espaço grande. O Meli faz os jogos seguidos. Um homem que foi 3 vezes melhor marcador e que numa final da taça com o Stuttgart, 5-2 para o Bayern, ele marcou 3 golos. Mas lá está, é aquele jogador que passou ao lado da seleção, portanto passou ao lado das grandes competições, mas que é um goleador fantástico, né? Só que havia Klinsmann, havia Völler, havia bons suplentes, né? Aliás, a Alemanha depois no Euro 92 Wallofs, tinha o Riedel, pois isso é antes, né? um bocadinho antes. Depois tinha o Karl-Heinz Riedel, tinha jogadores muito, muito, muito interessantes. Os médios também eram goleadores, o Thomas Hassler, o Litbarski, o Mateus. Ulf Kirsten. Ulf Kirsten, exatamente. Ulf Sim, Kirsten, sim, também era sim. bom jogador. Esse foi o DRDA e DRFA. Muito interessante. Este Wolfhard, fiquei fascinado. 3 vezes melhor marcador. E era uma coisa. Nessa altura, os avançados da Alemanha metiam medo. Sim, claro. E se calhar ele era Não é? mais macio Tu do que agora estes olhas todos. para esta seleção atual da Alemanha. Bem, já falámos há pouco tempo sobre isso. Niklas Füllkrug, ok, mas Sim. vulgar, não é? Verdade. Esses tipos que tu agora mencionaste, Klinsmann, Völler, E estou-me a Alofs, esquecer de um Kirsten. Estou-me a esquecer de um do contemporâneo do Riedel, mas que não... Não é o Não. Kuntz. Não. Isto é o teu fetiche também. Falei-se. Lembras-te? Nem é o Bierhoff. Não sei, tenho a ideia que é do Mundial 92, do Europeu 92. Não me estragues o meu último lado B. Não, nunca. Não. Eu Também sei qual é, não. Mas não é ele. Esse é mais... Não é esse, não. Mas não me lembro, pá, agora. Adiante. É o Muzi, tu ficas com o Muzi na cabeça e eu fico com esse alemão na cabeça depois. Olha, o Muzi encontrei aqui, tinha que estar no 0, já obviamente, encontraste, e o boa. estava a escrever mal, estava a pôr com Z e é com 2. É com 2 Ds, portanto era por isso que eu não estava a encontrá-lo. Roberto Muzi. Curiosamente, Rui, ele nas seleções jovens tem aqui uma presença muito interessante. Ele vai a 2 europeus sub-21, 92 e 94, Não, e vai e aos ganha. Jogos Olímpicos. E ganha E os ganha, europeus. e ganha. E ele nesta altura era jogador da Roma e era apontado, de facto, eu tenho essa lembrança também por causa do jogo de computador. Ok. Championship Manager, Sim. italiano, ele era muito, muito bom. Mas ele depois sai da Roma logo em 94 e depois passa a carreira toda em clubes menores. É. Cagliari muitos anos, depois Udinese, ainda vai a Lazio em 2003 a 2005, mas com números mais pobres, Torino, tinhas razão, e acaba no Padova. Portanto, posso dizer que ele, enquanto futebolista sénior, nunca jogou pela seleção italiana. Pois sim. E era um jogador que nas camadas jovens, de facto, dava muito nas vistas, destacava-se. Portanto, Roberto Muzi, que hoje em dia é coordenador técnico do Cagliari. Está bem. Não está mal na vida. É amigo do Ranieri.
vive numa ilha, exatamente, vive numa ilha paradisíaca, tem 2 filhos jogadores, Ramon Musi e Nicolás Musi. Continuo a ver isto aqui no 0-0. E era um avançado intrigante. Não fazia parte da minha lista, mas falaste do Meli e eu recuperei imediatamente claro. Roberto Musi. E eu falei do Wolfart e tu agora vais manter. Tens mais um ainda aí? Na manga. Tenho mais um. Não, agora és tu. Ok. Não é? Ping-pong. Agora eu deito a bola. Vamos a isso. Agora tens um outro. Tu falaste há bocadinho de avançados alemães. Sim. Eu tinha aqui um na manga. Na manga há muito tempo. Eu quero abrir aqui a página dele no 0-0 antes de o mencionares, para depois dizer direitinho os números todos dele. Mas é um jogador que eu conheci também no Itália 90 como alternativa a esses monstros sagrados que tu há pouco mencionaste. É o Frank Mill. Yeah. Frank Mill, que me intrigava porque ele nunca apareceu em nenhuma caderneta. Apesar de ter uma relação regular com a seleção da Alemanha, na altura das fotografias ele era sempre cortado. Era um bocadinho como aquele colombiano, portanto a versão oposta do João Jairo Trellis, que aparecia sempre nas cadernetas e nunca ia aos mundiais. Entrevistei-o ano passado, por acaso, uma grande personagem. O Frank Mill era o oposto. Ia a estas competições, mas não aparecia nas cadernetas. O Frank Mill, pela seleção, tem 17 jogos ainda, portanto é uma... Nesta Alemanha tão poderosa, é uma marca interessante. Infelizmente, para ele, nunca marcou nenhum golo na seleção. Ele jogou, sobretudo, no Borussia de Dortmund, portanto, entre 86 e 94. Apanha aqui, portanto, várias competições internacionais, Euro 88, Itália 90 e Euro 92 e Mundial de 94. Mas ele só é convocado para o Euro 88, onde faz 3 jogos ainda, sempre como alternativa aos titulares. Ele no Euro 88, vamos lá ver se consigo abrir os jogos em que ele esteve, mas o meu telemóvel está a precisar de ser mudado. Ele joga 3 jogos a sair do banco e depois no Itália 90 é que é convocado, mas nunca sai do banco. Pois, é convocado pelo Beckenbauer, então. Nunca jogou. Sempre. Nunca jogou. Portanto, o Sr. Frank Mill... E Dortmund, no Borussia, apanhou muita gente. Mönchengladbach também antes. Chapuisat. Ainda faz 5 anos no Mönchengladbach. Depois Dortmund, estas épocas todas, e acaba a jogar no pequeno Fortuna do Düsseldorf. Mas é um avançado com números muito interessantes na Alemanha. Fez 17 golos numa época, 20 golos noutra, 15 golos noutra, 16, portanto, garantia golos. Sim. Não era um avançado óbvio. Claro. Diria que é um segunda linha da seleção. É aí que estamos. É por isso que este programa está... Encaixa bem do lado B, não é? É esse o figurino do programa, não é? O objetivo é falar de avançados de quem nós não nos lembramos, a miúda, não é? E que são goleadores por excelência, não é? Este Wolfart, para mim, foi uma revelação. O Wolfart, eu sabia que ele marcava golos, mas tantos também não. E ser o melhor marcador do campeonato alemão, da primeira divisão, 2 vezes e pelo Bayern, foi uma descoberta é muito giro. imensa. É muito giro. A minha última cartada é portuguesa, é do Futebol Clube do Porto, e é o Lemos. O Lemos nunca foi internacional português, foi das camadas jovens, e teve a proeza de marcar, num belo dia de janeiro de 71, ao Zé Henrique, ao Benfica, 4 golos, 4-0, 4 golos do Lemos. Nunca mais ninguém marcou 4 golos ao Benfica num jogo. Nem aí justificou uma chamadinha à seleção. Nada. Não, nem isso. E o curioso foi que ele, no jogo desse mesmo campeonato, mas na Luz, marcou 2 golos. Portanto, marcou 6 golos ao Benfica, numa época. Ninguém marcou na história 6 golos ao Benfica, numa época. Digo, os jogadores do Porto, não é? Talvez o Peiroteu é a única pessoa que eu vejo marcar 6 golos ao Benfica. Sim. Para o campeonato, na mesma época. Não, é um registro incrível. O Lemos marcou 6 e a curiosidade é que tanto o Lemos como o Zé Henrique, e eu já li entrevistas aos dois, depois, né, entrevistas de história, e os dois tocam no mesmo assunto, em entrevistas separadas. Atenção, não foram 6, foram 7. Porquê? Porque o Lemos foi uma vez convocado para a seleção, mas não jogou.
mas no treino marcou o Zé Henrique. Ei, muito E giro. então contabiliza. Tanto o Lemos como o Zé Henrique contabilizam esse golo. Isso é muito giro. 6 não, 7. Porque houve um Muito giro. treino da seleção que eu marquei um golo. Pelo menos foi convocado uma vez. Sim, Mesmo sim, assim. sim. Eu já o entrevistei 2 vezes. Talvez mais. Pequenas conversas de 15 minutos. Por algum tema muito concreto. Sim, claro. E ele é uma simpatia. Uma simpatia. Fala muito bem, um bom comunicador. No último contacto ele até estava com um problema de saúde que espero que tenha sido ultrapassado. Envio já um grande abraço para o Sr. Lemos, porque é de facto boa gente. E o meu pai fala muito dele, que era dos avançados mais incompreendidos cá em Portugal e mais, Lá está, ao lado B, não é? mais desvalorizados pelos mídia, pela seleção. Talvez por jogar também num Porto que não era ainda Sim, o Porto que é hoje em dia. sim, estava muito longe, não é? Não é? Sim. Ele jogou naquele período dos 19 anos de seca, portanto, em E- que pouca e- gente se impunha. E a concorrência também devia ser forte para a seleção. Ah, sim, então só o Benfica podia ser a seleção, não é? Pois. Aliás, em 72, na minicopa, eram 10 de Benfica e um do Sporting. Vê lá, O 11, não é? em 72, Em que é o 72. auge do É Lemos. o ano seguinte, é o ano seguinte a esses 4 gols ao Ok, Benfica, ok. portanto, diria. Sim, Isso é a época 70-71, os 4 gols do Lemos. Portanto, Benfica é campeão, perde 4-0, mas é campeão. É o Benfica do Jimmy Hagan, inicia aí o tricampeonato, inicia o caminho para mais um tri. Mas o Lemos, de facto, fez história, 6 gols ao Benfica, e lá está. Nem uma chamada, nem um minuto na seleção. Ao contrário do Mil, Meli e de todos esses. Coty, Bull, Bull, Roland Wolfart. todos aqueles que a gente falou. Este Lemos, de facto, o teu pai tem razão em falar sobre esses. Haverá com certeza 2 situações. Muitos portugueses que nunca tiveram hipótese de vestir a camisola e mereciam-na num momento ou outro, e ainda hoje acontece isso. Sim, não é? sim, claro. E situações em que jogadores cumpriram 1 minuto na seleção e se calhar a gente olha, mas porquê 1 minuto? O que é que ele fez para isto, não é? E a seleção é mesmo isso. Todas as seleções do mundo dão para isso. Dão para se perceber. Mas, tipo, o Wolfart, como é que é possível o melhor marcador de 2 campeonatos alemães não ter ido a uma competição? Oh, Rui, Como é que é possível o Manuel Fernandes, enquanto falavas o sobre melhor o Lemos, marcador do mundo do Sim, 86, já falamos sobre isso, não não é? ir ao Mundial? Não foi ao Pronto. Mundial sequer. O Wolfart tem números incríveis. Pois eu não fazia. A minha ideia era que era um avançado. Eu tinha o nome na cabeça, mas Fixe. não fazia a mínima ideia disto. Mas não. É que ele tem épocas aqui no Bayern Munique, desculpa lá interromper-te, Não, então, 24 golos, 23 golos, 21 golos, 30 golos no Duisburgo, pois. e depois vais aqui à ficha dele, 2 jogos pela seleção. Yeah. Yeah. E, Ou tinha mau feitio, ou trabalhava mal, não sei. Não é? Não, Também não me sabemos parece como é que... Pois, não sei. A verdade é que ele ainda tinha que depois, que todos os anos, começar do zero. Porque o Bayern, claro, Que sim. abria sempre os cordões à bolsa Sim, e sim. contratava sempre um nome sonante. Sim, imagino que o É. nosso Wolfart é que ele joga entre 84 e 93 no Bayern Munique. Não me recordo dele na final de Viena. Pois. Não sei se terá jogado ou não, Pois. mas não me recordo. E a concorrência devia ser muito pesada. Era. Muito pesada, Sim. muito pesada. Era. Ruizinho, portanto, começamos no Tony Coty, fomos para o Steve Bull, Tipo, depois Melli. Alessandro Melli, Roberto Musi, Nico Klaasen, Nico Klasen, depois fomos ao Roland Wolfart, Frank Mill Frank Mill, e Lemos. Lemos e agora? E agora vamos para o Domingo Desportivo, porque hoje vai ser muito especial, Pois vai. como nós tínhamos prometido. Vamos ter aqui em estúdio um convidado de honra, mais do que honra, Um número 9 de honra. que é, acima de tudo, um grande amigo e uma pessoa 10 estrelas, e que encaixa muito bem nesta nossa ideia de avançados lado B. Claro. Vamos a isso? Vamos a isso, bora. Domingo Desportivo. Meus amigos, é com um grande prazer, mesmo muito, muito, muito prazer, que hoje eu e o Rui Miguel Tovar e o 00 e o Destino Saudade têm nesta sala dos nossos estúdios o Sr. Manuel Alves Penteado, o grande Penteado. Penteado, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo. Eu que agradeço. Mais o do convite. que um antigo futebolista, é um amigo nosso, de quem nós gostamos muito. Sem dúvida. E o Rui achou que encaixava perfeitamente aqui no nosso Domingo Desportivo com avançados do lado B. Então não. Rui, Claro que sim. Pô. tens aqui o nosso amigo Penteado ao teu dispor.
Ao nosso? Bola na frente que o Penteado resolve. Não Exatamente. é? Vamos a isso? E Às vezes. é assim que deve ser considerado, porque o Penteado fez história e fez nome em todos os clubes por onde passou, uns mais que outros, e ainda hoje é um nome, ainda hoje vai ser sempre um nome eterno na primeira divisão, por ter sido o último jogador a marcar num pelado na primeira divisão, naquele Salgueiros 1, Boa Vista 0 em 84. A partir daí nunca mais houve pelados na primeira divisão, e o Penteado teve a honra de, se não me engano, salvar o Salgueiros da descida com esse golo e de impedir que o Boa Vista fosse a uma competição europeia. Foi ao mesmo tempo. E um Salgueiros Boa Vista, portanto era um jogo que devia ser mais com mais fervor clubístico do que outro qualquer, e ainda por cima com estas duas Sem nuances, dúvida, a descida e a Europa. Do que é que se lembra desses tempos? Desse tempo, desse dia em específico, do 1-0 do Salgueiros Boa Vista, e já agora desses tempos todos, que o Penteado jogou no Porto, com o Stessel, com o Pedroto. O que é que diz o programa dos avançados 9 lado B? Todas as emoções puder transmitir? Sim, acho que são todos importantes no futebol, e ainda bem que vocês se lembram do lado B, porque são aqueles que têm, exatamente, porque não aparecem tanto. Sim, claro. E eu acho que incluo-me aí nesse lado B. Mas marquei golos, foram importantes. Realmente, falou-me agora no gol de Salgueiros, foi memorável, sem dúvida. O Vidal Pinheiro, terra batida. Pinheiro, sim, terra batida. Completamente cheio. Foi o último jogo salvo da época. Foi a última jornada, sim. Nesse jogo eu lembro-me que jogava o Rio Ave em Braga, também para não descer, desceu o Rio Ave. E a 10 minutos do fim nós estávamos na segunda divisão. Então se fizesse canto e eu apareci lá em cima de cabeça e fiz o golo, e realmente foi uma explosão de alegria. Depois tivemos ali mais 5 minutos, 10 minutos a sofrer e tal, mas conseguimos. Valeu a pena. Claro, o Boa Vista era bom. Tinha o João Alves, por exemplo. João Alves. E tinha tido 2 excelentes oportunidades para marcar. Foi? Foi. Tivemos muita sorte nesse jogo. Mas não sei como. Sei que o Borota estava no hora zero, é minha. Foi? E eu antecipei-me o Borota. Boa. E pronto, foi um grande gol, sem dúvida. Sim. Marcou-me. Claro, imagino que sim. E também deve ter sido marcante ir a uma final da Taça de Portugal com o Beira-Mar. Isso é mesmo para acabar este jogo, desculpa. Eu estava à procura da ficha. 14 de maio de 1984. Foi, sim, senhor. Portanto, está quase a fazer 40 anos. E era muito importante. E diz aí o minuto do golo. O minuto foi aos 80, não? 80 e tal. O golo foi cedo até. Se isto estiver bem, foi aos 16 minutos. Não. O treinador é António Fidalgo? Era. António Fidalgo, não era? Era. Pode estar mal aqui no 0-0 o minuto. Não, foi mais tarde, mesmo um bocadinho. terminar o jogo. Foi? Então, prestarão. O Salgueiros alinhou com o Manuel Pinto, Carlos Ribeiro, Germano, Soares, Luís Pereira, Joy, Nelito, Carvalho, Jorginho, João Silva e Penteado. Na baliza do Boa Vista estava o saudoso Pétar Borota. E o Penteado lembrava-se bem disso, que foi ele que falhou a saída. A minha. Queiró, Frederico, Adão, Adelino Teixeira, Rui Palhares, Barbosa, João Alves, Almeidinha, Coelho e Belinha. O Boa Vista tinha uma excelente equipa. Henrique Alixo no banco do Boa Vista. Era do Boa Vista, era. Não sei se foi treinador do Salgueiros. Exatamente. Já foi? Foi. Nesse jogo sofremos muito. Aliás, este jogo eu saí lesionado. Aos 78 minutos, se estiver bem. E ficou com 10 o Salgueiros. Já não mas havia... também não havia descontos. Falavam só 2 minutos. Exato, já não é como agora. Mas ficou com 10. Mas que foi vítima de quê? Não fui uma micro. Micro-rotura, rasgou o músculo. Estamos a falar aqui do lado B, mas o Penteado, pelo menos, isto aqui falo eu com conhecimento de causa, em Matosinhos, é avançado lado A. Sim, mas sim. A maiúsculo. A maiúsculo. Claro. Eu acompanhava muito Leixões, e o Penteado, como nós sabemos, não é para ser simpático, mas é um nome obrigatório na história de Leixões. Sim, pela relação que eu tenho com a massa. essa camisola que hoje tens vestida. Exatamente. Leixões. Estava a esquecer-me deste grande Leixões, claro. Manto.
Realmente, pronto, tinha uma relação muito boa com a associativa, mas foi difícil também conseguir essa relação. O início, não é? Mas consegui ultrapassar. E eles respeitam. Pronto, eu também. O seu sucessor, nós falávamos há um bocadinho antes do programa, teve até vida difícil porque as pessoas depois comparavam-no muito ao Penteado. Foi. O Bira, né? O brasileiro. Teve grandes dificuldades. Era uma excelente pessoa e não merecia realmente aquele tratamento. Pronto, eu, da minha parte, fiz o possível para ajudar. Que eu vivi em Matosinhos, não é? E convivi Leixões. Tentei ajudar, mas sabe como é? Os adeptos de Leixões são fervorosos, não é? Sim. E não é fácil. O Penteado, só antes de passar a bola ao Rui, a última questão sobre Leixões. Nesta temporada na primeira divisão, em 88 e 89, exatamente, o Penteado faz aqui um hat-trick ao Espinho, 4-0, e já vai contar aquela história que nós sabemos, e tinha feito também um hat-trick para a Taça de Portugal ao Trafaria. Não sei se recorda desse. Não sei. Aqui temos 3. Fomos lá. 4-1. Foi 4-1. Foi 3 também. Mas eu estava a trazer isto aqui para cima da mesa porquê? Porque a história que o Penteado nos contou há pouco é deliciosa. Que o Penteado faz 3 golos, um hat-trick ao Espinho e depois... Pois que realmente o senhor... portanto, não, disse era pai de um jogador e... Eu vou contar a história. Claro. Ao atravessar o parque, o Basílio Teles em Matosinhos estava com um grupo de amigos. A conversa devia ser futebol, certamente. E chamou-me, e tal. E eu dirigi umas pessoas, não é? E ele lembrou-se precisamente de um golo que eu falhei. Não se lembrava dos que marquei. Você lembra-se quantos golos é que eu marquei? Depois de um hat-trick ainda havia reclamações. Sim. Dizer, não, eu só me lembro do golo que falhaste, assim, com a baliza aberta. E disse, pois, mas olha, que nesse jogo eu marquei mais 3 golos. Falhei esse, sem dúvida. Mas marquei 3, depois os outros ficaram chateados com ele. Já falava, manda bocas e tal. Mas marquei, fiz um hat-trick. Era o Silvino, o guarda-redes, do Espinho. O Silvino Moraes, baixinho. Silvino, bom guarda-redes, não tinha altura, mas... Sim. 29 de janeiro de 1989. Foi um hat-trick e podia ter marcado mais 1 ou 2, mas... Tem mais 3 bolas, o Leixões é ótimo. Estas duas equipas também são míticas, o Leixões e o Espinho. O Espinho. Ali no campo da Avenida era grandes guerras. Era campo da Avenida. Malta ligada ao mundo também pescatório e estes Leixões tinham o Jesus na baliza, depois o Barreto, Mauro, Amarildo, o Abílio, Ruben, Tosé e Quinito, Márcio, Macucula e Penteado. Sabe uma coisa, essa equipa de Leixões, se calhar hoje lutava para a Europa. Aliás, nós acabamos a primeira volta em 7º lugar, se não estou em erro. Eu lembro-me muito bem desta equipa, eu seguia muito bem esta equipa todas as semanas. E a nossa descida começou no Estado da Luz. Que vocês, aí, nós não gostamos muito de falar de arbitragem, mas foram muito prejudicados nesse jogo. Estiveram a ganhar 1-0 até muito perto do fim. Até os 94 minutos. Até os 94. Não havia descontos. No Estado da Luz tem o relógio a marcar. Era? No Estado da Luz tem. Sim. Era o Teixeira Dório, o árbitro. E então, eu era capitão da equipe. Está 94 minutos, veja lá, e tal, 90 minutos, está na hora de acabar o jogo, 1-0. 90. O meu relógio é que manda. Pronto, foto, siga. 94, o Benfica, o Pacheco em fora de jogo. Estava lá instalado. O Escredino, não é? Cruzou e tal, e aquele defesa, da seleção, era o Valdo e o Ricardo marcou, fez o 1. O gol do empate. E aos 99, penalti, que foi o Barreto, foi puxado pelo Vata. O Vata fez um meio, caíram os dois. Penalti. E o Benfica fez o 2-1. E acabou o jogo a seguir. E como é que acabou? E como é que acabou? No sentido de protestos ou não? Houve alguns que atiraram no relevado, mas o Horto não viu, não é? Expulsou, salvo era o Mauro. Acabou por ser expulso. Mas pronto, houve aqueles protestos, mas não podíamos fazer nada, não é? Na altura. É verdade, está aqui no 0-0. Bate tudo certo com o Penteado disse. O vosso golo foi do Moreira de Sá. Foi Moreira de Sá. E o Penteado jogou os 90 minutos, portanto assistiu a isto tudo. Foi lá dentro. Tudo, nem sequer foi substituído, foi o mesmo jogo todo. Nesse jogo não era
Nunca és vestido no Leixões. O Macucula, pai do Macucula mais recente, saiu lesionado a meio da primeira parte, para entrar o Moreira de Sá. Sim, o Macucula, que essa não tem nada a ver com o filho. Era bom jogador. Era um craque. Era mais extremo até, não era, Penteado? Para mim, a nível mundial, não havia muitos como ele. Atenção, Zairense. Só que a vida dele é que... Pois, eu lembro muito bem. Ele, quando chegou ao Matosinhos, teve um impacto brutal no... Era um jogador, nunca vi nada. Nem no Porto, nem em lado nenhum, não vi. Jogava muito, lembro-me bem disso. Foi dos melhores jogadores com quem eu trabalhei. O Macucula. Depois jogou em Setúbal, é? E Chaves. E Chaves. Pois. Mas pronto, ele podia ir mais longe se quisesse. Ruizinho, ias falar só mesmo para acabar a parte do da final da Taça de Portugal, acho que é obrigatório. Ir ao Jamor é uma honra para qualquer jogador, não é? Aliás, foi a única vez que eu fui lá. Acho que foi a única. E como jogador, não é? Sim, eu já lá fui algumas vezes, mas como espectador. O Porto havia trabalhado para ganhar. Teve um, não é? Prolongamento e tal. E nós tínhamos uma excelente equipa também. Ficamos em quinto nesse ano, sexto, por aí. Pronto, se não ganhamos, se calhar podíamos ter ido mais longe. Eu vou dizer a verdade, o treinador teve medo. Pronto. Não foi por estar no banco, mas. Pois, o Penteado entrou aos 100 minutos. Não, eu jogava sempre e depois naquele jogo teve medo. Pronto. Eu estou também a ir para a ficha de jogo desse. Isso é que é 91, não? 2 de junho de 91. 91. Portanto, o Porto ganha 3-1. Primeiro golo, nosso amigo Domingos Paciência, minuto 5. O Beira-Mar empata pelo grande Abdelghani, que era o colega de quarto do Penteado. Sem dúvida. Por exclusão de partes, não é? E depois, no prolongamento, o Porto faz já o 2-1 aos 96, Kostadinov. Foi sim, senhor. O Penteado entra logo a seguir. Kostadinov, que saiu do banco, não? Confirma-me só essa ideia. Saiu do banco. Ao lugar do Jorge Couto. Tenho essa ideia, sim. O Vítor Urbano mete o Penteado nesta altura, com o 2-1, e o Porto acaba por dar o golpe de misericórdia pelo Jaime Magalhães. Um remate fora da área, recordo-me bem desse gol. Jogava muito esse. Jaime Magalhães era muito bom. E marcou em 3 finais da Taça. Decidiu aquela com o Vitória de Guimarães. E o Penteado, sabes quem é que o Penteado substitui neste jogo? Atenção. António Sousa. Sousa. O Sousa é insubstituível, não? Aquilo foi mais para atacar, não é? Pois. Mas porquê que não? Qual é que era a ideia? Estavam a 1 no final do jogo. A ideia era penaltis? Não havia penaltis. Era jogo seguinte, era repetição. Segundo jogo. Ainda não havia penaltis. Ok. Porque em 94 foi Porto Sporting. E o Forense Estrela... Mas isso foi antes. Foi um ano antes. Foi um ano antes, foi. Houve a finalíssima. Mas em 94 foi Porto Sporting e foi finalíssima. Portanto, a ideia era repetir o jogo daí a 2 dias ou daí a uma semana? Possivelmente, não sei. Eu sei que entrei aos 100 minutos. Foi 100? Eu jogava sempre. Aos 100, está certíssimo aqui. Quase sempre. Ele pôs a jogar o Tozé. Aqui na equipa do Beira-Mar, vamos lá ver. Jogou o Dino, o Tozé e Dino. A vossa equipa, Hélder Catalão na baliza. Era. Depois na defesa, Oliveira, Redondo, o Petar Petrov, falamos aqui há uns programas, e o China. No meio campo, o António Sousa, o Mito, o José Ribeiro, que foi ao México 86, José Ribeiro, e o Jorge Silvério, e depois o Abdelghani, e na frente o Dino sozinho. Era o Dino, era. Estava a jogar o Dino soltinho na frente. Quase que não tocou na bola, coitado. Mas por norma era o Dino e o Penteado. O Dino era avançado. O Dino era avançado. O Dino era avançado, mas era ala. Numa ala ou na outra. Quer dizer, não... Mas normalmente ele jogou sem ponta de lança. Normalmente jogavam os dois, então, o Penteado e o Dino. E jogou esse Tozé. Também era bom jogador, até. Tinha jogado no Porto também. Farense. Sim. Mas não jogava. Entrou aqui um rapaz chamado Jarbas. O Jarbas. Brasileiro. Lembro da caderneta de cromos. Era bom jogador também, só que era um bocadinho lento. Mas era bom tecnicamente. Jarbas, achei piada ao nome. O Jarbas. Mas nós tínhamos ali, o Sousa ainda estava em boa forma, já tinha uma idade, mas estava... Claro. E o Oliveira também, não é? Oliveira. Já tinha uma idade e era ótimo. Mas o Abdelghani jogava muito. E trabalhava, não era só eu trabalhava, jogava tecnicamente, era bom e trabalhava muito, andava ali. Rui, esta equipa Beira-Mar era muito forte. Era bom, já viste? A quantidade de jogadores da seleção que estavam cá. Claro. Portanto, eu contei pelo menos 3. Fomos ao Bessa a ganhar 2-1. O Oliveira e o Ribeiro. 3 jogadores de seleção. Sim.
E todos do México 86. Exatamente. E havia, acho que o Bozinovski, não está aí o Bozinovski. Não, neste jogo não está, mas fazia parte do plantel. Esse jogava sempre ao lado de Sousa. Podia estar lesionado. Seria mais 10, foi para o Sporting no ano seguinte. Era bom jogador, não era Bozinovski? Isso era extraordinário. Bozo era. Não está neste plantel, portanto não. Jogava muito. Já não me recordo. Aliás, o vosso plantel tinha aqui alguns jogadores mesmo. O Sr. Bio fazia parte deste plantel. Era o Bio. Nosso amigo Bio. O Diniz também não estava na final, também fazia parte do plantel. O Diniz? Fazia, o Diniz. Quem é que mais fazia que não esteve na final assim mais marcante? O Diniz já foi o gajo, era o único Spassov era. Também não jogou na final. Spassov não era muito parado, mas era finalizador também. Era finalizador Nicolas bem. Spassov. Mas o Diniz parecia era falso lento. Eu era muito rápido. E então ele era o único que me acompanhava nos sprints. Era. Eu depois até achei que comecei a perder faculdades, porque no meu primeiro ano eu ia bem à frente. Fazíamos os dois, né? O sprint era sempre os mais rápidos. Então ficava eu e o Diniz, e no meu primeiro ano eu fugia. No segundo já não fugia. Eu notei que comecei a perder velocidade. Foi aí o meu declínio já na minha segunda época do Beira-Mar. Ruizinho, última pergunta ao nosso penteado. Aproveita. Então tem que ser do Futebol Clube do Porto, não é? Porque é interessante um avançado ter tantos clubes e depois ter estado 2 épocas no Porto. 2 épocas. E 2 épocas com 2 treinadores. O Stessel e o seu Pedroto. O seu Pedroto era um excelente treinador, mas tinha ali aquele grupo dele de jogadores que ele elegia aqueles e eram... Eu não fazia parte dos eleitos. Mas ele dizia que eu era o inglês dele. Que eu sou o meu inglês. Eu não sou o meu inglês. Tu és o meu inglês, pá. Um jogo de cabeça e não sei o quê. Tudo bem. E minutos. Minutos que é bom. Era só 0-0, entrava. Eu estava sempre no banco. Estava 0-0, penteado aquece. 4-0, vai Jacques. Era. 3-0, Jacques aquece. 0-0, ao perder, penteado. Mas ele disse-me isso depois numa entrevista. Quem eram os titulares penteados, desculpa, nessa equipa? Era o Gomes. Eu só jogava o Gomes. Só jogava o Gomes da Era o Gomes e o Magalhães e... Quem era o outro? O Costa, não. Costa também. Era os alas. Eram 3 avançados, né? Claro. Embora recuassem. E depois, 0-0, penteado. 0-0 o programa. Mas era o penteado e estava a ganhar o que era o Jacques. Aqueles 10 minutos finais para receber o prémio. E uma vez confrontei-o com isso, então, eu tenho dos prémios. Não é? Os prémios era só quem entrasse. Sim, presença, claro. Quem ganhasse a vitória, né, dava. E os prémios eram bons, era melhor coordenado. Pois. Então, essa pessoa, como é? Então, os prémios, como é? Pá, tu és bom inglês, pá, tu tens para resolver. Pá. É a prova de que eu tenho confiança em ti. Eu sei, mas eu preciso de prémios também. Eu precisava de entrar a ganhar. Não? Mas ele não se escuseu. Pronto, e ficou por aí. Mas minutos. Com o Stessel ainda entrei no jogo. O Stessel foi jogo dolorosa. Para todos ganhamos 2-0. 2 gols. E a seguir vamos à Luz para o campeonato. E ele põe-me a jogar, porque tinha feito 2 jogos da Supertaça com o Benfica e tinha perdido. Fui titular no Luz, então? Não, eu fui titular no campeonato. No campeonato? Mas ele tinha perdido já 2 jogos. Ok. E então vou meter agora coloroso penteado e depois na Luz pôs-me a jogar. Perdemos 3-1. Joguei eu e os Jacques. Opa, no amigo assim com o Belenense, fui para a bancada. É impressionante. Passa da equipa inicial para a bancada. Portanto, eu acho que fui uma vítima. Aí era já lá do B, não é? Lá do B não, lá do C. Não. Lá do C. Lá do B só se fosse bancada, não é? Sim, mas vocês quando falam em lá do B falam na questão do protagonismo, não é? Sim, claro. Mas na vida também há o lado B, não é? Também, claro. Aqueles que são postos à margem. Sim, verdade. Rui, para acabar esta conversa maravilhosa, vale a pena dizer que o penteado é das pessoas mais inteligentes que nós conhecemos neste mundo do futebol
e que é uma pessoa que trabalha no Museu de Serralves hoje em dia. Percebe muito de arte, de história de arte, e quem o quiser ver, claro, só ir lá. Basta aparecer. Basta aparecer no Museu de Serralves, porque há uma grande probabilidade de se cruzar com o Sr. Manuel Alves Penteado. Sem dúvida, Serralves é conhecimento, é partilha também, não é? Então, isso é bom. E quem gosta de aprender, eu lá só aprendo. E partilho também, né? Mas o meu objetivo é aprender. Ainda bem. Grande Penteado, é um gosto estar consigo. Muito obrigado por esta visita aqui ao nosso Destino Saudade. Eu sei que o vosso dia ainda vai continuar. Nós ficamos por aqui e já sabem, quem quiser continuar a ver o Destino Saudade tem que o fazer no Spotify ou em 00.pt. Se nos está a ver através do YouTube, ficamos por aqui e despedimos-nos com um grande abraço e até para a semana.